Uma terrível carta de amor. Esse é um dos jeitos de descrever o intenso e devastador Carta ao Pai, de Franz Kafka, tema do vídeo de hoje. Um novo livro do autor tcheco chega em Antofágica, o primeiro de não ficção. Até agora, nós publicamos A Metamorfose, Na Colônia Penal e O Processo. Carta ao Pai foi uma experiência de leitura tão intensa que às vezes eu precisei dar umas pausas, espairecer, andar pela casa para tomar um ar e me centrar novamente. Kafka escreveu uma carta para o seu pai, mas nunca chegou a entregá-la. Nessa carta, ele fala sobre o impacto que a educação e a própria figura do pai tiveram nele. Ela está cheia de ressentimento, tristeza, culpa, mas também dá para encontrar vestígios de amor e alguma candura. 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo sobre literatura e psicanálise. Vocês adoraram e a gente vai preparar mais conteúdos sobre essa relação. Lendo Carta ao Pai, a todo momento eu me lembrava da psicanálise, de como ela encara e investiga o impacto das relações familiares na formação do sujeito. Esse livro é um prato cheio para quem gosta de psicanálise. Inclusive, um dos pós-fácios da nossa edição foi escrito por uma psicanalista. Eu já vou falar mais sobre isso. Uma das primeiras coisas que a gente percebe sobre a relação do autor tcheco e o seu pai é que Kafka se sentia muito pequeno e frágil perto da figura paterna. Essa fragilidade era tanto real, concreta, quanto metafórica. O pai era alto, forte, gostava de nadar, exibia uma perfeita postura física. Kafka era magro, mirrado, pequenininho, se sentia frágil só de olhar o corpo do pai. E essa força toda, segundo o autor, se traduzia também na educação que ele recebia. Você só consegue tratar um filho do mesmo jeito que foi criado, com força, barulho e raiva. O que, neste caso, também lhe pareceu muito adequado, pois você queria me criar como um rapaz forte e corajoso. Kafka se sentia ameaçado pelo pai em diversas situações do cotidiano. Quando o pai usava de ironia para criticar o filho e também quando tirava a cinta da calça, ameaçando partir para a violência física. Essa questão da ironia, segundo Kafka, era uma estratégia que o pai usava para provar a sua superioridade. Quando ele pedia para o filho realizar alguma coisa, ele fazia comentários do tipo: "Mas você não consegue fazer isso dessa forma, né? Isso já é demais para você, certo? Ah, você não vai ter tempo, né?" Essa agressividade e humilhação veladas deixava Kafka com muita culpa, já que ele sentia que não correspondia às expectativas do pai. O autor diz que não conseguia ter trocas tranquilas com o pai. Conversas ponderadas, onde uma parte está genuinamente interessada no que a outra tem a dizer. Essa impossibilidade de ter trocas tranquilas com o pai teve uma consequência drástica para o Kafka. Segundo ele mesmo, eu desaprendi a falar. Gente, esse trecho para mim foi devastador. Eu fiquei pensando que Kafka é um dos maiores escritores de todos os tempos. Hoje ele é lido no mundo todo. E um escritor lida com palavras, então como é que ele pode ter sentido que ele desaprendeu a falar? E olha a psicanálise aqui de novo, gente. Será que ele se tornou escritor para conseguir então falar? Para conseguir colocar para fora todas essas palavras que ficavam comprimidas dentro dele na dinâmica e na convivência familiar? Carta ao Pai é um livro que pode sim ser encarado como uma bela sessão de análise. Outro ponto que me chamou muito a atenção é como Kafka narra a autoestima do pai. Ele estava sempre certo. Olhem esse trecho, gente. Sua opinião estava correta. Todas as outras eram loucas, exageradas, estúpidas, anormais. Sua autoconfiança era tão grande que você não precisava ser coerente e, no entanto, não deixava de ter razão. Também era possível que você não tivesse opinião nenhuma sobre um assunto e, como resultado, todas as opiniões possíveis sobre o assunto deviam estar erradas, sem exceção. Quem nunca conheceu alguém assim, né, gente? Sempre pronto a dar opinião sobre qualquer assunto, cheio de si. Bom, o fato é que o pequeno Kafka não se sentia à vontade para conversar com o pai sobre
o assunto que fosse, já que ele sabia de antemão que o seu pai defenderia que ele estava com a razão. Não precisa ser nenhum especialista, nem em psicanálise, nem em literatura, para saber que as relações familiares na primeira infância e no começo da juventude influenciam muito na construção da dimensão psicológica do sujeito. O jeito como os nossos pais nos incentivam, nos apoiam, nos criticam ou nos violentam influencia muito o modo como a gente vai encarar os desafios da vida adulta. Faz pouco tempo que a ideia de disciplina positiva, ou então parentalidade positiva, entrou no debate sobre como educar as crianças. Educar sem violência, sem agressões e sem castigos é algo relativamente novo no horizonte. Provavelmente você deve estar pensando, tá, mas e a mãe do Kafka? Ele conta que se sentia mais acolhido pela mãe do que pelo pai. Segundo ele mesmo, de certo, minha mãe me mimava. Mas, aos poucos, ele foi percebendo que a mãe sempre ficava do lado do pai, porque ela o amava muito. Kafka só fala coisas ruins do pai? Quase. Eu até grifei o trecho onde ele relembra uma memória boa do pai. Eu trouxe o trecho aqui. Você tem também um jeito de sorrir particularmente bonito, mas raro, calmo, satisfeito e bondoso, que pode alegrar por completo quem o recebe. Não me lembro de, na infância, isso ter sido expressamente concedido a mim, mas deve ter acontecido. Pois por que você teria me negado, já que, naquela época, eu ainda lhe parecia inocente e era sua grande esperança? Até na hora de falar do sorriso do pai, Kafka dá uma alfinetada. E aqui eu quero trazer um ponto bem importante. Toda a história tem muitos lados, muitas perspectivas. E nesse livro, a gente só conhece a versão de Kafka sobre a relação entre os dois. O que o pai falaria sobre essa relação? Kafka tenta imaginar uma resposta, mas a verdade é que jamais saberemos. A gente conhece a relação de Kafka com seu pai através dos olhos do autor. E se o pai pudesse contar a sua história, certamente ele adicionaria complexidade a tudo isso. Eu não estou dizendo que Kafka não sofreu ou então que o seu pai não foi um tanto bruto, mas sim que o livro é uma visão unilateral dessa relação. É como Kafka elaborou e metabolizou a educação que ele teve. Para entender tudo isso melhor, eu recomendo fortemente que você assista a videoaula com o Tomás Amorim. A nossa edição vem com uma cinta que tem um QR Code. Acessando o QR Code, você assiste a videoaula. Aproveitando, gente, vou fazer um parênteses. Eu recomendo também que vocês separem um tempinho aí na rotina de vocês para explorarem as videoaulas que estão disponíveis aqui no canal. Porque além dos vídeos que eu apresento, toda semana tem videoaula nova dos livros que nós já publicamos. A nossa edição de Carta ao Pai tem ilustrações de Lourenço Mutarelli, que também fez as artes dos nossos outros Kafkas. Eu fiquei bem impressionada com a abordagem que o Lourenço Mutarelli fez do texto do Kafka. Como se essas palavras todas, comprimidas no corpo do autor, quando saíram, se transformaram em um jorro gosmento, pegajoso, que não pode ser interrompido. Na verdade, em todas as nossas edições de Kafka, eu fico mexida com as artes do Lourenço Mutarelli. Ele consegue traduzir visualmente a perturbação psíquica do autor. A tradução é do PT Rissati e os pós-fácios estão incríveis. A psicanalista Bárbara Guatimozin escreveu um texto lindo. É ela quem diz que o livro é uma terrível carta de amor. Eu adorei o contraste da frase. Tomás Amorim também escreveu um pós-fácil e o escritor Gabriel Abreu, autor de Triste Não É ao Certo a Palavra, completa o trio de textos. E a apresentação é da Cristina Riotto, autora do projeto Caixa de Saída. O link está aqui na descrição do vídeo. Ela conta que essa apresentação foi um dos textos mais desafiadores que ela já escreveu. Afinal, como apresentar Kafka e também a carta não enviada mais famosa da literatura? Carta ao Pai, nesse momento, está em pré-venda. O link está aqui na descrição do vídeo. E vocês já sabem o meu recado, né? Esse é o melhor momento para vocês pegarem o exemplar de vocês. Depois, o preço sobe e não desce mais. A pré-venda vai até dia 19 de setembro. Mais do que um clássico de Kafka,
Carta ao Pai é um texto profundamente transformador, que oferece a chance da gente pensar sobre as nossas relações familiares, sobre como foram os nossos momentos com o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos e irmãs. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro, se pretende ler e qual a sua relação com esse autor tão fascinante. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!